em Los Angeles mesmo? Eu tô em LA, é isso aí. Boa. Los Angeles. Já, quanto tempo aí já que tá aí? Como é que tu foi parar aí? Como é que é isso? Tô aqui há 5 anos já. Passa rápido. 5 anos, cara. Aí, ó, aí. tem uma luzinha aqui, moleque! Ai, caralho. É hora, poeira. Cara, eu vim parar aqui meio que por acaso, tá ligado? Encontrei um amigo que há muito eu não via, que mora em San Diego. Encontrei com ele em Curitiba. E aí a gente começou a trocar ideia e tal. E aí ele falou que estava morando aqui há muitos anos e tal, que era legal pra caralho, isso, aquilo, outro. E eu falei, cara, por que não, né? Por que não vou lá dar uma olhada? Ele me convidou para vir, deixa eu desligar o celular. Ele me convidou para vir, e aí eu vim. Acabei ficando. Da hora, poeira. Eu lembro quando a gente trocou essa ideia ainda, falou, pô, vamos pensando em sair fora do Brasilzão aí, dar um rolê no mundo e tal. Lembra dessa ideia que a gente trocou ali? Ainda no seu AP, cara. Tinha comprado o AP novinho. Então, massa, Acabei nem tava... ficando lá, né, velho? Caralho, morei no AP lá 3 meses. Acho que não era, né? Naquela época a gente tava todo mundo meio que... Todo mundo em algum... Como que fala? Cara, não... Tava todo mundo mudando ali, fazendo várias coisas, tá ligado? Processo de mudança, né? Todo mundo num processo de mudança em vários sentidos, tá ligado? E aí rolou, velho. Meio isso, né? E nunca mais voltou. E nunca mais voltou. Vim, tipo, puta, acabei tomando a decisão em 15 dias, tá ligado? Tomei decisão, meu colega convidou, tá? Eu falei, cara, eu vou. Aí entrei na internet e olhei, tinha uma passagem barato, tá ligado? Pra 15 dias. Eu falei, cara, vou comprar. É o tempo. E aí comprei, aí depois que, tipo, que fui, tipo, cair a ficha, tipo, caralho, velho. E agora, né? Tô aqui na minha casa, tem tudo tal, que, puta. Que eu já entrei naquele mood que eu tava indo e não ia voltar mesmo. Eu já sabia que não ia voltar. E em 2011 aconteceu a Primavera Árabe lá e começou a ter as revoltas em vários países, né? E aí chegou lá na Líbia. O jornal acho que já tinha mandado uma equipe para lá, mas aí o pessoal veio de volta, porque acho que tinha ficado muito perigoso lá e tal. Mas aí logo na sequência foi a época que a OTAN entrou, que os outros países entraram na confusão, né? E aí o jornal decidiu mandar os correspondentes para lá novamente. E aí o Samir trabalhava na editoria de internacional, e os caras me consultaram se eu poderia ir, se eu estaria apto. Primeiro me ligaram, falaram, você fala inglês? Eu falei, tô aprendendo, falo um pouco. Fala. Aí já pegou, me fez umas 2 perguntas, o editor, o André, me fez umas 2 perguntas em inglês ali, tipo, falou, quem é você? O que você está fazendo aqui? E aí, tipo, que ele só mudou o idioma lá, eu, tipo, o quê? Aí ele repetiu de novo a pergunta em inglês, tá ligado? Eu falei, tá, ele tá falando em inglês. Aí eu respondi pra ele em inglês, pelo telefone, ele falou, tá bom, você fala inglês suficiente pra ir. Sabe teu nome, sabe onde estou. Sabe teu nome, vai. Que só confirmar. Aí, e aí isso aí era tipo 9 horas da noite, já para poder estar no jornal às 6 horas da manhã, para pegar o equipamento que estava com o outro fotógrafo, e tudo que tinha voltado e tal. Você tá indo pra guerra às 6 horas da manhã, né? Pega ali o equipamento com o outro e espera um pouco. E aí, para poder embarcar às 11 horas da manhã em um voo de São Paulo para Roma. Então foi meio na doideira, foi rápida a parada. Você foi para Roma, depois você foi de carro?
Não, fui para Roma, de Roma para o Cairo, e aí a gente desembarcou no Cairo. O Cairo tinha acabado de cair o regime do Mubarak lá, os militares estavam no controle da parada, então a gente tinha que cruzar todo o Egito com equipamento de jornalistas, e jornalista não estava sendo bem-vindo lá. Então, a gente foi com o equipamento tudo guardado para poder não chamar a atenção. Chegamos no Cairo. No Cairo, pegamos um carro para... Oh, my God. Como é que é o nome da cidade agora? Lá embaixo, no Egito ainda? No Egito, Luxor, na fronteira do Egito com a Líbia. Foi uma viagem de umas 10 horas de carro, cara. Pode crer, Egito é grande pra caralho. Foi. E aí a gente chegou, nós dormimos nessa cidade, que a gente chegou no final do dia já. Aí a gente dormiu nessa cidade para poder cruzar a fronteira de manhã. E aí chegamos na fronteira de manhã para poder cruzar no lado do Egito, uma puta bagunça, aquele monte de refugiado, gente saindo, o pessoal da África que morava na Líbia, cruzando pro Egito, mas sem ter para onde ir. Então, tipo, cara, caos total na fronteira. E aí conseguimos cruzar para poder chegar em Tobruk, na Líbia, no final do dia já. Essa parte já estava toda dominada, o front estava em Benghazi, que era tipo bem mais, tipo meio que no litoral, mas meio que no centro do país, né? E aí a gente dormiu em Tobruk, e aí saímos no outro dia de manhã, aí a gente chegou em Benghazi de manhã. Uma viagem longa, cara. E Benghazi era o front, você falou, era o front já da guerra. Benghazi naquele momento era o front. Era em Benghazi, e aí a gente chegou, a gente estabeleceu uma base em Benghazi, tinha um hotel que todos os jornalistas estrangeiros estavam hospedados nesse hotel, aí a gente se hospedou lá também, conseguimos uma vaga lá, e aí todos os dias tinha que pegar o carro, conseguir um carro com um motorista líbio, que soubesse falar inglês para poder ser o nosso tradutor. Então, todo dia que tinha que conseguir um fixer, né, que era o cara que é o motorista e é o tradutor e leva a gente até os lugares, e para poder ir, que aí, tipo, primeiro acho que tava umas 2 horas de distância, que era Ashdabia, e aí depois de 3 dias, a Ashdabia caiu, o exército estava controlando a Ashdabia e os rebeldes estavam no deserto tentando entrar na cidade. Então a gente ia até o deserto, aonde estava a linha de frente dos rebeldes. E aí, uns 3 dias depois de batalha no deserto ali, a Ashdabia caiu, e aí o fronte foi bem mais adiante. Teve um dia que a gente viajou, acho que 5 horas, cara, direto no deserto, o carro, a gente conseguiu um fixer que tinha um Cadillac, animal, sensacional, era uma nave mesmo, só que essa nave, cara, andava, o cara andando a 140 milhas no deserto, cara. Teve um dia que um camelo atravessou assim, o cara conseguiu frear para umas 80 milhas e desviou do camelo em cima, assim, aí. Mas, tipo, cara, se atropela um camelo a 140 milhas de velocidade, dá mais que 220 km por hora. Morte. Morte certa. Morte certa. Essas que a gente está vendo aqui, por exemplo, desse cara que se lança, isso é nesse... Isso é no front, na entrada de Ashdabia. Já é depois que saiu de Benghazi, né? Depois. Eu tava falando do carro a 140, porque, pô, o cara tava nessa nave que andava a 140 milhas, mas gastava combustível pra caralho.
o front estava longe, a gente foi, na volta precisava de combustível e, tipo, tivemos que ficar procurando com um, com o outro. E aí apareceu uns caras lá que tinham uns galões e deram pra gente. Falou, não, a gente ia pagar, o cara falou, não, que Nem todo mundo precisa. tá, a gente tá em guerra, todo mundo ajuda todo mundo. Isso, mano. Que doido. Mas na hora, só voltando um pouco, na hora que você cruzou a fronteira do Egito com a Líbia, apesar assim, eu acredito que quando você já andou pelo Egito, você já estava na guerra, né, brother? Você já sentiu o drama da guerra ali, quer dizer, passar para a Líbia não foi um choque total, né? O choque foi mesmo quando chegou ali no Egito, né? Já. A diferença é que já era uma guerra e os militares estavam no controle, então não estava tendo batalha. Mas estava em estado de guerra, em estado de sítio, tinha acabado de cair o regime, então tinha tanque de guerra para todo canto, tinha barreira dos militares do Egito fazendo checkpoint para saber para onde você estava indo, quem é você e tudo mais. Então, a única diferença é que quando cruzou a fronteira da Líbia, na verdade, assim, só para você ter uma ideia da diferença dos dois lugares, que era isso, a gente passou um tempo lá na Líbia, depois de um tempo acabou o dinheiro, a gente teve que voltar para o Egito para poder buscar mais dinheiro. E aí a gente chegou lá no Egito, era meio que tava nesse esquema de, tipo, meio que paz, assim, na verdade. Era sítio, mas, pô, não tinha barulho de tiro nem nada. E assim que a gente voltou para a Líbia, na primeira noite, a gente parou num lugar para comer, a gente tá sentado e a gente começou a ouvir um monte de tiro. Aí um olhou pro outro, assim, eu olhei pro Samir e a gente falou, velho, realmente a gente tá de volta na Líbia. Foi a guerra, o conflito moderno mais, cara, mais aos moldes antigos mesmo, tá ligado? Porque era trocação de tiro mesmo, e míssil e... E no meio no deserto, em vários, no meio da rua, essa foto aí, isso aí é o Palácio do Gaddafi. Você lembra em termos de tempo, assim, como é que foi esse teu rolê lá? Cara, o rolê todo foi um mês. Eu fiz 2 viagens que a gente passou 15 dias dentro da Líbia em cada uma dessas 2 viagens. Então, a primeira, no começo da Revolução, que a gente foi lá para Benghazi, fomos para o leste do país, que é onde estava se concentrando os conflitos. A gente passou 2 semanas lá, e aí depois, em agosto, quando os rebeldes chegam, isso foi em março, e aí o conflito se estendeu por meses, a gente voltou para o Brasil, o jornal não tinha verba suficiente para manter a gente lá, né, durante todo esse tempo, e em agosto os rebeldes chegaram na capital do país, em Trípoli, eles cercaram a capital. E aí, no que eles cercaram a capital e perante a iminência de queda, o jornal decidiu mandar a gente de novo. Bom. Eu e o Samir já tínhamos ido, a gente se deu bem, o jornal avaliou que a nossa cobertura da primeira vez tinha sido satisfatória para eles, e os caras convidaram a gente novamente, se a gente iria durante a queda de Trípoli. E aí a gente embarcou no avião na mesma hora e já fomos, a gente chegou lá, acho que antes até de alguns correspondentes que estavam baseados na Europa. Foi um movimento muito rápido, da Folha e nosso, e a gente então a gente conseguiu chegar lá rápido. O que foi interessante para o jornal, mas perigoso pra caralho para nós. Essa segunda viagem para lá foi a que aconteceram mais incidentes assim de risco de vida. Foi um atrás do outro, assim, ó. Tava a segunda vez em Trípoli, como era a capital, e quando a gente chegou lá, ainda tinham vários bairros de Trípoli que estavam tomados ainda a cidade estava, você não sabia o que tinha sido tomado, o que não ainda.
Então, todo mundo estava fora da cidade ainda e não dava para entrar em Trípoli, porque você podia virar uma esquina errada e ter pessoal do Gaddafi lá e acontecer qualquer coisa com você. E a única coisa que diferenciava é o que é o uniforme, é isso? Dos Gaddafi que usavam uniforme e os rebeldes era outra roupa. Como é que... O que diferenciava era a bandeira, porque o uniforme tinham vários militares que eles... Os rebeldes também usavam uniforme. Que se rebelaram, mas eles eram os militares, então Claro. o equipamento militar era o mesmo, os tanques, as armas eram tudo as mesmas, e a vestimenta era a mesma, e assim como o exército do Gaddafi tinham vários mercenários e pessoas que estavam apoiando ele ali, os rebeldes também tinham os militares dos rebeldes e a galera que era gente normal que foi para a guerra também, que pegou arma. Então era tudo, nessa foto anterior ali, você vê que tem um cara vestido de militar e os outros que não estão de militar, e esse cara que está ajoelhado no chão também era um civil que estava querendo ajudar. Só que aí aconteceu uma confusão aí, cara, porque os civis que não estavam acostumados a usar arma estavam se machucando, estavam morrendo, estava tendo muito fogo amigo, estava morrendo muito de fogo amigo. Então a galera que era militar, que sabia combater, eles resolveram tentar organizar a parada. E aí eles não queriam que quem não fosse militar não fosse para a linha de frente, que estava muito perigoso na linha de frente. E aí esse cara ficou insistindo que queria ir e tal, todo mundo com os nervos, a flor da pele e tal. E aí o militar falou para ele que não era para ir. E aí o cara insistiu e começou a andar, o cara deu uma rajada de tiro do lado dele. Se liga, fica quieto, caralho. E aí o cara caiu no chão na hora ali, se ajoelhou no chão e eu pensei que o tiro tinha acertado no cara. E eu fiz a sequência. Eu ouvi o barulho, eu só... Só apontei e já registrei, que era tudo... Cara, é tudo muito rápido, assim, ó. A gente imagina a guerra, que as coisas acontecem, às vezes é muito tempo de calmaria e o fogo mesmo, às vezes, acontece, tipo, muito rápido e acabou. Pode e aí, crer. calma de novo. E aí, tipo, você fica naquela, você fala, cara, o que tá acontecendo? E, de repente, o negócio, um dia a gente tava na estrada, dessa vez que a gente foi muito, muito, muito pra frente, a gente foi o mais adiante possível. Esse motorista nosso aí era o Adam, ele era muito bom, cara. Ele era engenheiro de petrolífero, na Líbia, estava ajudando e foi nosso motorista. E aí, cara, ele levou a gente, tipo, quando a Ashdabia caiu, o exército do Gaddafi começou a andar para trás. E aí... A recuar, né? A recuar. Backup. E aí e a gente foi avançando junto. Teve um dia que a gente avançou, tipo, cara, muitos quilômetros, que a gente chegou lá na frente, não tinha nada, a gente passou por uma vilazinha. Depois que a gente passou na vilazinha, a gente, tipo, parou o carro fora da estrada, assim, um pouco só para poder dar uma mijada ali, todo mundo, tal. Tava eu, Sami e outros 2 fotógrafos, um suíço e um espanhol. E aí, do nada teve uma explosão, tipo, nessa vilazinha, assim, que, tipo, cara, uns 300, 400 metros da gente, assim. E aí a gente meio que entrou, a gente voltou para perto do carro, ficamos ali, não sabia se a gente ia, se voltava. Aí nisso passou um carro com as armas rápido, assim, e foi na direção de onde estava tendo a explosão. Aí veio um outro, aí parou, perguntou estava acontecendo, se a gente estava ali, a gente falou, não, a gente não sabe o que aconteceu, a gente só viu a explosão. O cara falou, a gente mandou nosso pessoal lá para investigar, a gente está investigando. Eu falei, mas pô, tem gente do Gaddafi ainda? A gente não sabe, estamos investigando. A gente falou, caralho, cara. Onde a gente tá, né? O Sami fala árabe, não fala? E aí a gente entrou dentro do carro e começamos a voltar. Alguns quilômetros depois, tinha uma barreira
que tava segurando todo mundo. Então, tipo, cara, a gente tava, tipo, além da última barreira. A gente tinha ido além do front. A gente chegou na barreira, tinha um monte de fotógrafo lá, tava até o James Netchell lá. Pode crer, te perguntar isso. Falou, vocês estão vindo lá do norte e tal, o que tá acontecendo? Aí a gente falou, a gente foi o máximo na vila, aí a gente só contou o que estava acontecendo, a gente foi o máximo na vila ali, teve uma explosão, eles estão investigando o que era, e a gente backup para cá. Aí eles, tá bom, então. Aí a gente entrou no carro. Falou, James Netchell, vem na minha que é vitória, segue o Apu. Muito doido. Isso é uma coisa interessante, né, que acontece lá, né, que a gente acaba trombando com essa galera e entrando em contato com todos esses fotógrafos, né, essas pessoas. E eu já cobri com você, a gente entrou junto aí, tá até falando pro Pedro antes de começar a entrevista que eu e você, quando a polícia foi ocupar a Rocinha e o Alemão, a gente estava junto. Acho que na Rocinha a gente subiu, você foi comigo na Rocinha, foi no Alemão, não lembro onde a gente estava ali no Rio, nessa época que os caras estavam ocupando os morros. Foi na Rocinha. Na Rocinha. E, bicho, a ligação que você faz ali com a guerra do Morro e a guerra da Líbia, eu sei que é óbvio que a gente no Morro você não vê de repente grandes explosões, mas do resto eu acho que é muito parecido, né, cara, em termos de população envolvida com a guerra e a vida acontecendo normalmente. Como que é um pouco? Que comparação que você faz com essa história do Rio e Líbia, por exemplo? Vai. Cara, eu acho que é bem diferente, na real. São dois conflitos bem diferentes, apesar de as armas que são usadas serem um pouco parecidas. É isso que eu ia falar. Porque o exército ainda usa esses tanques aí mais como um blindado, né, do que de realmente usar as armas e munições que tem no tanque, né? Uhum. Senão o poder de destruição é muito maior, né? E acho que o envolvimento da população, cara, o Rio de Janeiro é um lugar muito diferente, sabe? Sinistro. A população é estranho, sabe? Assim, a população meio que já normalizou o conflito, cara. Então, isso que é o mais louco, igual essas fotos que passaram aí, esse cara que tem uma foto que tem um cara baleado. Ele foi baleado do meu lado. Eu vi acontecendo a sequência. Eu tava nessa situação aí. Assim, primeiro, só para a gente poder fazer a história grande menor, eu acho que é muito diferente por isso, porque a galera no Rio de Janeiro, eles meio que normalizaram o conflito, e numa guerra, cara, tipo, lá na Líbia tava tudo parado, não tinha nada funcionando. E a população, assim, mulher e criança se escondeu e foi para os lugares que eram seguros, e a maior parte do resto da população tava tudo no conflito mesmo, todos pegando em arma. Encontrei vários que era médico, professor, engenheiro, pessoas de profissões normais, tá ligado? Que nunca pegaram numa arma, estavam todos inclusive conheci um que era diplomata. Era diplomata, e aí o cara, depois de estava combatendo, eu conheci o cara, conversei com o cara, eu falei, cara, não acredito e tal. E o Sami não estava comigo nesse momento. Aí eu peguei o contato do cara tal, e aí a hora que eu encontrei o Sami, eu falei, Sami, conheci esse cara aqui e tal. O Sami falou, cara, a gente precisa entrevistar esse cara, vamos tentar de qualquer maneira. Aí eu contactei o cara de novo, e o cara veio nos encontrar um dia, 2 horas da manhã,
no hotel. Aí, puta, tocou o telefone, o cara falou, cara, eu tô aqui. E aí eu, tipo, puta, mas é 2 horas da manhã, cara. Mas, tipo, né? A gente tá na guerra, não tem hora, né? E era a hora que o cara tava passando por ali e tal, ele tava tranquilo, o cara É a hora falou, da tô aqui na tranquilidade, porta. é isso. Aí a gente desceu lá na porta do hotel e conversamos com o cara, que ainda virou a reportagem, virou o título da matéria, virou Diplomacia do Fuzil. É isso, vem falar. E o cara era diplomata e estava ali na linha de frente. Então, acho que essa é a diferença, sabe, dos dois tipos de conflito e a população. Porque a galera no Rio normaliza a coisa, igual essa foto desse cara que estava baleado, essa sequência, esse cara aí, ele estava indo levar, o nome dele é Rogério, ele estava indo levar o convite de aniversário de 1 ano do filho dele para um amigo. O conflito já estava acontecendo, nesse dia aí, eu já estava no Rio de Janeiro, acho que há uns 4, 5 dias já nessa cobertura. Então, o conflito já estava acontecendo fazia mais de uma semana, quase uma semana. Acho que talvez mais de uma semana, porque eu não fui exatamente no dia que começou a operação. E então, assim, tá tendo troca de tiro, tal, operação, tá, mas a vida das pessoas continua normal. Cara, não, vou levar o convite de aniversário do meu filho. E aí, infelizmente, o que aconteceu foi que ele tomou esse tiro que entrou pela lateral do tórax dele e saiu na barriga. Ele foi socorrido, aí foi para o hospital, mas infelizmente depois de 2 dias ele morreu. E a foto seguinte é a mãe dele no enterro dele. E na Rocinha, foi na Rocinha, né? Esse foi no Complexo do Alemão. A gente estava tentando lembrar, foi no mesmo dia do Paulinho, que ele levou o tiro dentro do carro? Foi na mesma ocasião. O Donato falou, eu estava lá e não me lembrava, eu vi essa foto aqui, eu não me lembrava desse fundo, dessa cena. Para mim, a gente estava num lugar que era mais ermo, não tinha feira, não tinha nada. Mas agora você falando, comprova aí que o Donato... Eu estava numa esquina, estava eu e o Bruno Domingos, a gente estava andando junto, a gente estava numa esquina que, cara, uns caras jogaram uma granada, acho que era uma granada, uma bomba de cima do morro, pro meio da rua, teve uma explosão no meio da rua, a gente falou, caraca, e a gente se protegeu num cantinho ali, numa esquina, que acho que devia ser um bar que estava fechado tal, e tinha uma churrasqueira toda de tijolinho. A gente ficou sentado atrás dessa churrasqueira de tijolinho e tinha uns militares do exército que estavam tentando subir essa rua, todos a pé e tal, e a gente ficou fotografando o movimento dos caras. Um cara deitou na nossa frente ali no chão e começou a ficar nervoso, falando que estava vendo os caras com a arma e pedindo autorização pro chefe dele para atirar. Eu tô vendo ele, eu posso atirar? Deixa eu atirar, chefe, deixa eu atirar, deixa eu atirar. O cara falou, beleza, atira. Tava o Bruno lá, o cara falou, caralho, velho. E aí a gente começou, aí o Bruno falou, cara, esses caras vão ver que o tiro saiu daqui e vão atirar pro lado de cá também, vamos sair daqui e tal, já tá escurecendo, você já tem a foto? Eu falei, essa é a foto do Rogério, falecida anterior. Ele falou, você já tem a foto? Eu falei, cara, eu tenho, vamos vazar. Aí a gente voltou, o nosso carro tava, tipo, perto da esquina, assim, onde a gente tava, a explosão. O cara tava perto o carro tava perto da esquina que a gente tava, então a gente veio voltando pela calçada, assim. O meu carro era o primeiro parado na rua, o do Bruno era o segundo, e aí o Paulo Iter, que tinha chegado, tinha parado atrás do carro do Bruno. E então a gente estava parado um atrás do outro. E aí eu sentei no computador e comecei a transmitir minhas fotos. Nisso passou um carro do exército, cruzou na frente do nosso carro, assim, saiu da rua, da esquina que a gente estava parado, e entrou na rua. E nisso que esse carro passou, a galera que estava em cima do morro lá começou a atirar, provavelmente na direção desse carro blindado. E era a direção que estavam os nossos carros estacionados.
Então eu tava com o computador no colo, eu ouvi o barulho, quando eu olhei, eu vi, tipo, o ar se movimentando, assim, ó, por cima do carro. Quando você tá voando em um avião, você tá do lado da asa, o avião vai pousar, você vê o ar se mexendo, assim, ó, muito rápido. Eu vi o ar se mexendo muito rápido, assim, ó, em cima. Aí eu olhei e falei, caralho, isso é aqui. Só joguei o computador pro lado, o carro estava estacionado, né? Eu joguei o computador pro lado, abri a porta do carro e pulei no chão, entre a guia e o carro ali, atrás da roda do carro. E aí no que eu pulei, eu já vi esse cara caindo. E aí eu estiquei a mão, peguei a câmera dentro do carro e deitado no chão mesmo ali, eu comecei a fotografar essa pessoa, o Rogério, quando caiu ali. E aí, nisso, o Bruno tava, tipo, encostado na parede, assim, eu olhei, ele tava do meu lado ali também, deitado no chão, ele falou, pô, não levanta, não levanta, fica aí. Eu falei, eu tô aqui e tal, e nisso os caras já, socorro, 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 ajuda o cara aqui, aquela gritaria pra lá, pedindo socorro pra cá. Um cara abriu uma porta de um bar, o Bruno pulou para dentro e aí falou, vem para cá, entra aqui, entra aqui. Aí eu entrei para dentro desse bar também e tipo, cara, e tiro não parava do lado de fora. E aí ele falou tipo, cara, você viu o Paulinho? Você viu o Paulinho? Ele tava atrás da gente. Eu falei, cara, não vi. Ele falou, cara, o carro dele furou, eu acho que o Paulinho tomou um tiro, você viu ele? Eu falei, como assim, velho? Ele falou, velho, não sei, eu tô tentando falar com ele agora, eu não consigo, tal, e ele saiu, o carro não tá mais aqui. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E aí conseguiu falar com o Paulinho, aí o Paulinho falou, cara, tomei um tiro e tal, mas tô indo pro hospital, o tiro não tá de boa, foi no ombro e tal, tô indo pro hospital. A gente falou, cara, aí o Bruno falou, cara, ele tá indo pro hospital. Eu falei, então vamos pra lá, então. E aí entramos todo mundo pro hospital, aí no caminho do hospital ali eu fui tentando mandar minhas fotos, nervoso pra caralho e tal, a galera do jornal ligando e eu tentando explicar o que estava acontecendo, mas no estresse total. A gente chegou no hospital, o Bruno entrou para dentro, e aí o táxi estava parado lá na porta, lá ainda. Aí eu falei, ô Bruno, vai lá, eu fico aqui tomando conta das coisas aqui. Ele falou, beleza. E aí, tipo, tava o colete do Paulinho ali e tal, fiquei ali cuidando. Aí chegou um policial, veio perguntar se era eu, se eu tava. Eu falei, cara, não, só tô cuidando aqui, o pessoal tá lá dentro, entra lá, eles estão dando a entrada lá no hospital. Doideira e esse dia, né, cara? Doideira. Desses perrengues assim, na Líbia, tu chegou perto assim vamos dizer, de morrer, assim, rolou uma coisa dessa, tu falou, caralho, agora fudeu, acabou aqui pra mim. Ou não tanto? Cara, aconteceram alguns episódios na Líbia. Tipo, vários. De explosão, né, caralho. A gente teve o quarto invadido durante a madrugada. Eu tava dormindo e acordei com o cara dentro do meu quarto, mexendo na minha mochila do lado da minha cama. Que isso? Então esse episódio aí eu achei que ia dar ruim, porque tipo, foi um episódio de estresse assim, sinistro. Me machuquei ainda. Esse dia aí foi nessa segunda jornada indo para Trípoli. Foi na entrada de Trípoli, foi o nosso primeiro lugar que a gente conseguiu para dormir, que era numa vilazinha que estava, acho que 30 quilômetros de Trípoli. Já era na grande Trípoli ali, mas a gente ainda não estava dentro. Então, era uma residência, era dentro de uma refinaria de petróleo, e aí era a residência da galera que trabalhava na refinaria, tipo, nas casas e tal. E aí tinha um produtor, se não me engano, do New York Times, que tinha ido na frente, tinha conseguido esse lugar, e a gente estava numa van que era um comboio de jornalistas. Tinha o pessoal do Times, a gente estava numa van com o pessoal da Associated Press, com o cinegrafista da AP, e aí tinham outros jornalistas. E quando a gente chegou nesse lugar, a gente chegou à noite, então o cara já tinha organizado e tal, falou, ó, o pessoal da AP vai ficar nesse quarto aqui, a galera do Washington Post está ali, a gente está aqui, mas a gente não sabia que vocês vinham. Cara, tem um quarto ali, mas esse quarto não tem, a fechadura tá zoada.
Mas, tipo, não tinha onde ficar. O cara falou, não, mas a galera tá todo mundo aqui. A gente falou, ah, beleza. Então, foi a nossa primeira noite. Na primeira noite, no meio da madrugada, eu acordei com um barulho. Aí acordei, tipo, movimentos mínimos na cama, assim. Eu vi o cara saiu do lado da minha... Tava mexendo nas minhas coisas, assim. Saiu, e aí meio que entrou e se escondeu dentro do banheiro. E aí eu olhei pro lado no escuro, só murmurei chamando, vi o lençol bagunçado assim. Eu falei, cara, não é o Sami. Aí eu só murmurei chamando ele, falando, Sami, Sami, acorda. Aí ele, tipo, o quê? Eu falei, cara, tem alguém dentro da... Tem alguém aqui dentro aqui. Ele falou, o quê? O quê? A gente tentou ligar a luz, não tinha luz. Tava tudo no escuro. E aí, cara, eu peguei... Acho que eu tinha uma 1D da nova e uma da antiga. Eu sei que a nova era a antiga era aquela bateria grandona. Peguei a bateria e a lanterna, e aí a gente foi tentar sair do quarto, a gente estava preso com o cara dentro do banheiro, fechado. O cara viu que a gente acordou, ele fechou. E aí eu Ele não fechou sabia a se o cara porta. estava armado ou não. Que aí eu fui, a porta estava meio aberta, eu levantei pelado, tal, cara, com a lanterna assim, meti a luz e vim, tipo, com um negócio assim, do cara ver, de repente, me ele podia achar que que eu tava armado. Ou coisa ia dar na cabeça dele com a bateria, A tá ligado? bateria, valeu. É. E aí eu peguei e meti o pé na porta do banheiro. Pô, chutei, falei, open the door, aí o cara, pum, trancou, começou a gritar em árabe lá dentro, o Sami aqui atrás de mim, tentando abrir a porta pra gente sair, e eu chutando a porta do banheiro. É de Falando pro nervoso, né? cara De, sei abrir. lá o quê. Velho, eu fui pro tudo ou nada. É. Tipo, eu acabei. Foi um involuntário, velho. Eu fui pro tudo ou nada, tá ligado? E aí a gente começou a gritar. Nisso a gente conseguiu abrir a porta. O carinha que tava. Acho que era o carinha do Washington Post que tava na porta de frente pra gente. Abriu a porta. A hora que ele viu a gritaria, ele fechou a porta, se trancou. E aí nisso subiu um maluco que estava fazendo a segurança do quarto que a gente estava, do prédio que a gente estava, da casa, subiu com um AK-47 na mão. E o que está acontecendo? O que está acontecendo? A gente falou, cara, entrou um cara aqui, o cara... Aí o cara pegou e começou a gritar em árabe, ficou preparado ali, gritou em árabe para o cara abrir a porta. Aí o cara já saiu assim, pedindo desculpa, falou que entrou no quarto enganado. Errado. Tá Só certo. que só que eu conheci uma jornalista, uma australiana, que quando eu conheci ela, tal, a gente virou amigo, eu conheci a menina, oi, aí, tudo bom, tal, começamos a trocar ideia, eu tava com um Began que tinha internet, dela não tinha, ela pegou e falou, cara, você pode mandar minhas fotos? Falei, posso, mano. E a mina tava com um roxo gigante, assim. Aí eu não quis perguntar logo de cara, né, que eu conhecia a mina, mas aí depois a gente virou amigo, tá ali, ficamos trocando ideia, quando a gente pegou um pouquinho mais de intimidade, eu falei, cara, o que aconteceu no seu rosto? Ela falou, o cara invadiu o meu quarto no meio da madrugada, bateu em mim e roubou tudo que eu tinha. Falei, caralho, Esse era o objetivo, com certeza, né, cara? aconteceu comigo. Falou, caralho, que doideira. E aí, cara, no meio desse estresse todo, aí o cara saiu, tal, não sei o quê, no meio desse estresse todo, na primeira noite, depois a gente ter viajado, tipo, horas também, foi um rolê assim que foi tipo pulando de galho em galho dessa segunda vez. Aí a primeira noite que eu deitei numa cama que achei que ia dormir depois de ter saído do Brasil, foi tipo, cara, horas que foi. Essa segunda viagem foi de São Paulo para Paris, de Paris para Marseille, e aí de Marseille a gente pegou um outro avião para Tunísia, para Djerba, na Tunísia, e aí na Tunísia a gente pegou um carro e aí a gente foi todo o caminho, mas foi mais umas 12 horas de carro. Cara, não tô acreditando nisso aqui, tô com um problema aqui. Tem um problema, sério.
Tem uma goteira aqui, cara, em cima da minha mesa do computador. Como tá chovendo aqui, nunca choveu. Que loucura, velho. O balde aí, mano. É Porra. baldão. Velho baldão. Muita lixeira aqui. Ele vai ficar na goteira, né? Essa foi boa. E olha que perigo, velho. Meu HD aqui do lado. Do lado aí. Pariu, cara. A gente assim. Coisa boa, então, né? Ai, brother, só o que faltava. Cara, até me perdi. A gente foi pra Tunísia, da Tunísia a gente pegou, tipo, cara, horas de carro. Chegamos nesse lugar, primeira noite. Aconteceu isso aí. Estresse tão... doideira, cara. Eu não conseguia mais nem dormir. Eu sentei na cama, eu tava assim, ó, shaking, tá ligado? Total, e aí eu fiquei sentado na cama no meio da noite. Aí o Samir, tipo, cara, deita aí, pô, 2 horas da manhã ainda, cara. Dorme que o dia vai ser longo. Eu falei, cara, eu não consigo dormir. Não consigo dormir. Aí ele pegou e ficou lá. Cara, quando o dia amanheceu, eu tava tipo... Aí o dia amanheceu, eu falei, cara, eu dormi. Ele pegou e falou, cara, agora a gente precisa ver o que tá acontecendo. Eu falei, Samir, não consegui dormir à noite, tô sem condições, cara, eu preciso fechar os olhos aqui em segurança agora, pelo menos 1 horinha. Ele falou, então vou lá embaixo, ver o que tá acontecendo, e aí eu volto aqui pra te falar, fica dormindo aí enquanto isso. Falei, beleza. E aí e aí consegui dormir um pouquinho. Na hora que ele voltou pra gente poder sair, cara, eu fui levantar da cama, fui pisar, não conseguia pisar no chão, velho. Eu olhei, a sola do meu pé tava um roxo desse tamanho, assim, ó. As bicas que eu tinha dado na porta no meio da madrugada, tá ligado? Eu nem senti, velho. Eu falei, caralho, mano, e agora? E aí fui ali, velho, meio que mancando e tal, não vai dar nada. Ele falou, cara, você lembra do Lorenzo que a gente conheceu lá em Benghazi, tava tiozinho do Corriere della Sera? Eu falei, lembro. Ele falou, encontrei ele ali, cara, tá lá embaixo lá. Ele entrou em Trípoli ontem, teve o carro explodido. Nossa. Explodiu o carro dele, ele perdeu tudo, só que ele tá com o carro aí. E aí ele conseguiu um outro carro. E aí, como a gente tá sem carro, nós vamos ajudar o Lorenzo. E aí a gente consegue entrar em Trípoli lá com o carro dele. Falei, fechou, né? Tiozinho, brother, doidão, figura. E aí fomos, velho, com o pé fudido. Primeira noite já tendo o quarto invadido. Entramos numa periferia de Trípoli lá, com o Lorenzo, que já tinha tido o carro explodido também. Chegamos nessa periferia de Trípoli lá, batemos numa porta, falar com a galera, com os moradores saíram assustados, falou, a gente é jornalista, a gente quer saber como é que é, né, como tá sendo a vida de vocês aqui e tal, se apoia o Gaddafi, não apoia, papapá, trocamos uma ideia, aí fomos pra outra casa, chegamos na outra casa, batemos, o cara falou, vou sair, vou falar com vocês. Aí saiu um cara, um tiozinho, aí o tiozinho saiu, a gente se identificou, aí o Lorenzo se identificou como italiano, tá? E o tiozinho já começou a falar um monte para ele. E aí, assim, o tiozinho já pegou e as coisas que eu lembro que ele falou assim em inglês tipo, I hate you, I hate your country, I hate high one, high two, high three. Os canais de TV lá tudo. E tipo, e sai daqui e tal. Aí eu olhei assim, aí tipo, cara, eu sou brasileiro. Eu já percebo as coisas assim, a energia da galera, tá ligado? Na hora que a gente chegou, eu vi que a energia do tiozinho tava pesada, eu já fiquei meio longe assim. Aí quando o tiozinho começou a falar que odiava, eu já olhei pro Samir assim, eu falei, Samir, ó. Vai dar ruim, né? E aí o tiozinho foi e empurrou o Lourenço, velho, em tudo. Meteu a mão nele assim, empurrou, aí eu já me assustei assim, eu olhei, eu falei, Samir, aí o tiozinho entrou pra dentro da casa, deixou o portão aberto, entrou pra dentro da casa, e nisso a vizinha que tava do lado assim, olhou assim, aí ela olhou pra mim assim, assustada, ela falou, they have guns in their house. Aí eu olhei assim, falei, Samir,
vamos Ele foi embora. buscar, então. E aí, nisso que o Samir começou a se movimentar, velho, eu fui o primeiro a vazar, velho. Já saí que a gente tinha que passar uma viela inteira, assim, do lado da casa. O nosso carro tava na outra rua, tá ligado? A gente tinha parado o carro na outra rua, o motorista estava no carro esperando. E aí a gente saiu correndo, velho. Aí o Lourenço também correu atrás junto com a gente. Não, Vazou, a gente falou, caralho, velho, a segunda vez agora o tiozinho entra pra dentro de casa pra pegar a arma pra poder atirar na gente. Vocês ficam lá, Deus do livro. Foi uma atrás da outra, velho. É isso, cara. Nessa segunda vez, foi uma atrás da outra. O Lourenço estava sem nada, o carro dele tinha sido explodido, a gente foi até onde estava o carro dele para tentar encontrar alguma coisa lá, chegou lá, o carro todo era só o carro tudo queimado. E aí o pessoal do jornal ligou para ele falando que estava indo uma equipe, uma outra jornalista, um homem e uma mulher, levar computador para ele e tal, e ajudar na cobertura. A gente ficou esperando para encontrar com essa galera, e aí a galera sumiu. Chegaram na Líbia, quando eles chegaram lá, eles sumiram. E aí chegou a notícia que eles tinham sido sequestrados. E a gente estava com o Lourenço, a gente falou, puta merda, a galera foi sequestrada, entrou, virou uma esquina em Trípoli, que não era pra Errado, né? parado, sumiu. E aí a gente já ficou na função, a gente falou, puta, cara, e agora a gente vai ter que achar essa galera, né? Então era ali fazendo matéria e tal, e mandando no meio do caminho e tentando Atrás. encontrar a galera. Conseguimos um hotel para dormir dentro de Trípoli, então a gente saiu desse lugar dessa casa, que a gente ia sair dessa casa para ir pro hotel. Aí no que a gente tá voltando para casa, quando a gente chega lá, cara, tá tudo fechado, tinha um monte de carro militar na porta e tal. A gente foi entrar, os caras falaram, não pode entrar aqui não, aqui virou um headquarter, virou um quartel-general. A gente falou, cara, não, mas a gente tinha deixado nossa comida, bolsa com roupa, tudo. A gente foi só fazer essa incursão em Trípoli e voltar para aquele lugar, que teoricamente era um lugar seguro. E aí os caras não deixaram a gente entrar, aí ficou ali aquele lance, tal, o Samir tentou entrar, não conseguiu, e meio que os líbios, eu meio que passava por líbio. A galera, tipo, me dava um oizinho para mim. E aí eu peguei e falei, Samir, espera aí que eu vou lá. E aí eu deixei minha mochila e tal, e aí passei pelo meio dos guardas ali, só dei um salam aleikum, aí entrei, aí no que eu subi as escadas assim, eu achei a minha bolsa no meio do corredor, jogada. Eu falei, caralho, velho, minha mochila. Já peguei minha mochila, coloquei nas costas, fui atrás da do Samir, que tava o computador. E aí, a hora que eu cheguei, abri a porta do nosso quarto, tinha um monte de maluco deitado na cama, deitado no chão, os caras dormindo. Os armários que tava nossa comida aberta, as coisas de comida já abertas, assim, os caras comeram nossa comida. Eu falei, mano, Já era. falei, Samir, não temos onde dormir, não temos comida. Isso já tava, tipo, caindo à tarde. Ele falou, cara, e agora? E cadê meu computador? Eu falei, cara, só achei a minha bolsa no meio ali. E aí ele voltou, começou a insistir com o cara, e o cara falou, ah, não, a gente pegou, tá dentro de uma sala ali, tá trancado lá. E aí demorou, apareceu o cara que tinha a chave da sala, abriram, aí realmente os caras devolveram o computador, a mochila, o computador do Samir, tá ligado? Mas aí a gente não tinha nem onde dormir, não tinha onde comer, a noite tava caindo, e a gente falou, cara, e agora que bosta que a gente vai fazer? Apareceu um jornalista dinamarquês, o Uf, e aí o Uf pegou e falou, cara, eu vou dormir numa garagem ali. Se vocês quiserem. Na hora, vamos nessa. Tem um colchonete. A gente falou, mas não tem. A gente falou, cara, tem comida? Que a gente perdeu toda a nossa comida. Ele falou, cara, eu tô morrendo de fome também, não tem. Vou comer amanhã. A gente falou, beleza. E aí a gente ficou ali. E aí nisso os caras estavam preparando comida para os soldados. E aí o Samir pegou e falou, cara, vou apelar. Foi lá e apelou pro cara lá em árabe, pediu pra Alá
e tal. O Samir falou que era muçulmano também e tal, e precisava de comida, não tinha comida. Os caras falaram, não, tá bom, entra na fila com a gente aqui. E a gente meio que entrou na fila com os caras ali, sem os outros saber que a gente era jornalista também. E aí fomos pegar a comida, o Samir falou, cara, pega mais, já que o cara vai arrumar lugar pra gente comer, vamos levar comida pro dinamarquês. E aí eu fiz um pratão pra mim, ele fez um pratão pra ele, aí depois a gente separou um pouco e fez um pratinho pequeno pro dinamarquês. Pagar a dormida, né? E aí chegou lá, cara, quando a gente levou o prato pra ele, o cara olhou pra gente assim, ele abriu um sorriso, velho, ele falou, cara, não acredito. A gente falou, Brian, tá aqui, ó. Salvaram na guerra, né? Um salvando o outro. Doideira. Essa do Irã eu lembro bem, Apu, mas só que essa do Irã você foi na sequência da Líbia, né? Foi na sequência da Líbia. Porque no Irã eu já estava no jornal, eu já tinha voltado para a Folha e eu lembro que eu estava na mesa quando você estava no Irã. Eu não lembro se já tinha ido ou se eu cheguei, se já estava lá. Ou... Eu acho que você chegou, eu estava lá. Eu liguei no jornal um dia, você atendeu o telefone, e eu falei, nossa, o que você tá fazendo aí? Você lembra que você falou aí, pô, agora eu mando prender e eu mando soltar aqui. Olha esse maluco, que da hora. Eu lembro ainda que eu virei para você no Irã, lá eu falei, cara, eu queria tanto conhecer o Irã, bicho, porque o que a gente vê das imagens do Oriente Médio, normalmente as imagens que você estava mostrando um pouco agora da Líbia, mas é essa situação de guerra que está todo mundo escondido, você tem um trajeto e é sempre ou é o front ou é... Mas o que estava acontecendo na cidade em si era uma curiosidade que eu sempre tive como fotógrafo, como pessoa. Enquanto rola a guerra no front, porque não são vários fronts, né? São vários, mas não é no meio da cidade, enfim, não é... Né? Como que se porta a população perante aquilo e tal, e aí você foi para o Irã e eu falei, pô, pelo amor de Deus, mostra para mim aí como que é o Irã, como funciona as pessoas andando na rua, cara, táxi, ônibus, supermercado. Aí eu lembro que você mostrou, você fez um ensaio maneiríssimo. Aí tem uma foto que eu não achei aqui, mas é uma que você tá passando uma muçulmana e tá escrito compra o seu rim, alguma coisa dessa, né? Sim. Teve essa história. Isso aí foi uma das histórias que a gente cobriu lá. Eu lembro disso, velho. Rola um tráfico de órgãos sinistro lá. Também é uma coisa interna. E isso aí é uma das propagandas do governo, né, que é espalhado pela cidade. E, cara, essa história do Irã aí foi um negócio muito interessante. A história do Irã começou na Líbia, em Trípoli, quando caiu Trípoli. As conversas de jornalistas, as rodas maiores que tinham lá, era a galera falando que e aí, pô, Trípoli caiu, qual que é o próximo fronte? E muita gente estava apostando que seria o Irã. O Irã ia ser um lugar que ia virar também. E aí a gente falou, cara, já pensou que louco se a gente conseguisse ir para o Irã? Porque a gente ouve falar muito, mas a gente não sabe como que é, o que tá rolando lá, como que é a cidade, a população e tal. Pois é, essa imagem que tá no fundo aí mostrando aí, era isso, entendeu? Eu queria ver isso daí, assim, ó. A gente só ouve falar... A gente só ouve falar da questão nuclear e tal, e da confusão entre Irã e Estados Unidos, mas a gente não ouve, mas a gente não vê o que é o Irã por dentro. E aí a gente teve essa ideia, essa vontade de poder ir para lá. E quando a gente voltou da Líbia, nós começamos a trabalhar nisso, e aí o Samir, ele conseguiu uma autorização como repórter de texto apenas. Naquela época, o Brasil tinha uma boa relação com o Irã, então acho que baseado nisso e por ser uma mídia do Brasil, eles autorizaram apenas o repórter de texto. A minha autorização foi negada. E aí
E para o Sami deram a possibilidade dele ficar lá um tempo. E ele propôs isso para o jornal, de ser um correspondente do Oriente Médio baseado em Teherã, e o jornal topou e mandou ele para lá. E aí, nesse meio tempo, eu continuei tentando a minha permissão e nunca acontecia. A gente pediu uma vez, os caras falaram que iam avaliar o meu pedido, pediram uma série de documentos, aí eu mandei, e aí passou tempo, eles perderam os documentos, aí pediram para mandar de novo, a gente mandou, e aí não respondia, e aí o pessoal do escritório mudou, aí um cara pediu para mandar de novo, depois de um tempão, aí eu mandei de novo, e aí isso já tinha mais de um ano que estava rolando, tal, esse pedido, 4 negativas em um ano. E aí o funcionário da Embaixada do Irã que eu conversava em Brasília mandou um e-mail se despedindo, falando que a missão dele no Brasil estava acabando, que ele estava voltando. E aí eu falei, putz, já era. Ainda liguei pro Sami em Teherã e falei, Sami, você viu que acho que era Mohammed, se não me engano, é o Ahmed, que ele tá indo embora. O Sami falou, putz, cara, e esse cara era o cara que a gente falava aí, né? Acho que agora vai ficar mais difícil para você vir. Eu falei, pois é. E aí eu mandei um e-mail pro cara só dando tchau para ele e tal, desejando boa sorte. Aí ele pegou e falou, pô, chegando em Teherã, vou conversar com os meus amigos. Falei, ok. E aí nem já desencanei. Uma semana depois eu tô viajando, peguei folga no jornal, tô em Minas Gerais, na casa do meu avô. Nem tem sinal de celular lá, nem nada e tal. E aí chega um recado, alguém trouxe um recado do meu pai e falando para eu ligar no jornal, que o pessoal do jornal falou que a embaixada do Irã tinha ligado para mim. E aí eu falei, cara, não acredito. Saí, velho, peguei o carro, fui até a cidade, liguei, falei, cara, tá acontecendo? Aí os caras falaram, o pessoal da Embaixada do Irã ligou aqui falando que seu visto tá aprovado. E o jornal não sabia, né? Porque se tivesse vendido essa história pro jornal, o jornal não ia topar, né? Que ia falar que é impossível tirar o documento. Falei, então, fazer o caminho contrário, né? Vou tentar pegar o documento. E aí, beleza, rolou. E aí liguei na embaixada e tal, os caras falaram, manda seu passaporte e tal. Aí voltei para São Paulo, cancelei a minha folga. Pedi desculpa pro meu avô lá, falei, já vi você, vou, depois eu volto. Voltei para São Paulo. Aí cheguei lá, fui falar com o jornal, falei, ó, consegui uma autorização para ir pro Irã. E os caras, como assim você conseguiu? Eu falei, consegui. Vai custar, nem lembro, vai custar tantos dólares agora para poder ir. E isso é uma coisa que todo mundo quer e ninguém vai. E os caras do jornal não pensaram 2 vezes, falaram, então, vai. E aí rolou. Só que o Irã não tava cara, é uma guerra, né, mas não é uma guerra militar, né. Eles controlam muito, né? Quem entra, quem sai, o controle fica... Inclusive, sim. quando você está lá dentro, os caras estão sempre Sim, de olho. eu fui o único fotógrafo estrangeiro autorizado a estar lá durante esses dias, que foi... e aí a minha visita foi 100% controlada lá. Eles me deram... Onde se apontava, o cara tinha alguém ali olhando. Eles me deram um visto, não necessariamente assim, mas, cara, eles sabiam. Eles me deram um visto de jornalista, que eu tinha que chegar lá e eu tinha que me apresentar no Ministério de Mídias Estrangeiras. E aí, no primeiro dia, antes de trabalhar, eu cheguei lá, fui lá me apresentar no ministério, e aí eles falaram que eles iam estender o meu visto. Então, eles iam ficar com meu passaporte. E aí eu entreguei meu passaporte para eles me deram um ID, um RG, lá, com o meu nome e tal, dizendo que eu era jornalista, e aí me deram uma outra carta, falou, isso aqui você vai andar com você,
isso aqui, se a polícia te parar, você mostra essa carta. Falei, ok. E aí, assim, eles tinham meu passaporte. Eu não podia sair do país. Qualquer coisa que eu fizesse, tava preso. Literalmente, né? Era isso. Foi isso que aconteceu. E aí, 3 dias depois que eu estava lá, e aí a ideia era fazer uma série de reportagens mesmo sobre a sociedade iraniana, como que a galera vive, né? Ver como que é o Irã por dentro. E nesse mesmo período coincidiu de ser a época que estava tendo a negociação do acordo nuclear entre o Irã e as 6 potências, né? Estados Unidos, China, Índia. E aí a gente estava lá vendo como que era o país por dentro, e é na mesma época que acontece a semana da Ashura. Ashura é como se fosse a Semana Santa dos muçulmanos. Então, eu estava lá durante a Semana Santa deles. Essa aí é uma cerimônia... E é essa cena que a gente tá... Essa cena aí é uma cerimônia de alto flagelo dentro de uma mesquita. Isso que eles estão vermelho é a marca do corpo deles mesmo ou é alguma... Batendo tapa, né? A marca deles se batendo. Então eles passam horas ali cantando as músicas que são as mesmas músicas que fica repetindo como se fosse até um mantra, né? O mantra, né? Nesse mantra ali, e cara, e todo mundo em sincronia, andando em volta desse, como se fosse um mausoléu dentro da mesquita e se batendo. Uma energia muito forte, cara. E a câmera fotográfica, qual que era a impressão? Você com a câmera pendurada no peito ali nesse meio dessa galera, eles estavam meio acostumados com a câmera fotográfica ou te olhavam meio... Não, até que tava, que esse dia aí era um dia assim que tava, era uma cerimônia que tava acontecendo em vários lugares da rua, tinha várias ruas fechadas e coisas no meio da rua mesmo. Essa cerimônia começou fora na rua, depois foi todo mundo andando aquela massa assim, tudo pra dentro da mesquita para poder começar isso aí. Foi um negócio meio maluco assim, a gente foi seguindo a multidão. Eles carregando uma tora queimada, assim, então todo mundo ficava tentando carregar aquela tora e pôr a mão dentro da tora, assim, um negócio meio parecido. Me lembrou aquela cena do vídeo, sabe? Que os caras são... Tem que chegar mais perto e tocar. Era meio que isso também, na hora que eles estavam carregando essa madeira aí para levar para dentro da rua, para dentro disso aí. Foi alguns quarteirões, assim. E aí eu meio que me misturei no meio da galera, então como era um festival, tinha muita gente tirando foto e tal, tinha uns lugares que não dava para passar, que aí tinha polícia, tinha guarda nacional e tal, e aí eles não deixavam, e aí teve um lugar que a gente conseguiu acesso, porque a gente estava com a nossa fixer lá do Irã, a Mina Josharami. Ela, cara, ela era muito boa, sabe? Ela era nossa fixer e ela estudava jornalismo na época. Ela é jornalista hoje em dia. Então, ela trabalhava como um estágio com o Sami, né? Então, ela tinha uma mente de jornalista mesmo e ela batia de frente com a galera lá, cara. Nessa cerimônia aí, os caras não estavam deixando, o fotógrafo não podia entrar, tal. Ela começou a discutir com um policial lá, cara, falando em farsi com o cara e discutindo e falando, não. E ele é jornalista e me empurrou lá pra dentro lá e falou, e ele vai entrar aí. Aí, ela peitou o policial, tá ligado? Ele vai entrar e falou, vai. E me colocou pra dentro e aí eu consegui realmente fotografar a cerimônia, a galera chorando, eles botaram fogo numa tenda no meio da rua, uns cavalos no meio da galera, cavalo É surreal, né, cara? Mas parece estar num filme, né, velho? Eu só senti o tranco, assim, de um cara me empurrando, eu caí no chão de bunda, assim, tipo, pensei que o cara tava vindo brigar comigo por algum motivo, tá ligado?
Falei, caralho, fudeu, o cara já me empurrou. Falei, caralho, qual que é a treta, né? Já entrei naquele lance de treta, aí o cara, tipo, olhou pra mim assim, ele falou, cara, o cavalo quase que te atropela aí. Eu falei, caralho, mano, que loucura. Doideira, né, cara? Que doideira. Não, essa cobertura foi sinistra, assim. Eu lembrei que eu estava assim no jornal antes de você ir, pô. Lembrei de uns episódios antes de você ir, que tinha ido um outro figura para a cobertura da guerra e não deu certo, teve que voltar e você foi na sequência. E aí eu já estava ali, lembro da negociação e tal, mas tinha acabado de chegar, né, no jornal, então foi massa. Isso, mas a gente tinha começado a falar disso aí, né? E aí o que eu ia concluir era que fazia uns 3 dias que eu estava lá, que aí foi nessa época que estava tendo a negociação do acordo nuclear e tal. E aí, cara, teve uma história de que o Brasil estava espionando o embaixador iraniano em Brasília. E era durante toda essa treta, Estados Unidos, Brasil aliado, Estados E você Unidos. estava lá no Irã. E eu estava lá no Irã, brasileiro. E aí os caras ligaram num celular que eu tinha comprado um chip lá, tal. Então os caras ligaram no meu celular, eles tinham o celular do Sami e o meu era para a gente comprou um chip para eu poder me comunicar com o Sami. Então, tipo, como que os caras tinham o meu número? E aí ligaram e foram falar, o Sami pegou o telefone para poder falar. E aí os caras pegaram e perguntaram pro Sami, tipo, o porquê que o embaixador iraniano estava sendo espionado no Brasil. Como você não sabe? Como assim você não sabe, cara? Como assim? Eu não sei. Vocês sabem quem eu sou, vocês sabem quem a gente é, vocês sabem para quem a gente trabalha, que a gente não é do governo. Nós não somos do governo. Aí os caras falaram, tá bom, então, tipo, prestem bem atenção no que vocês estão fazendo, porque a gente sabe até o que vocês comem no café da manhã. É assim mesmo. E a gente falou, obrigado. Não, eu lembro que no final da história do Irã, você recebeu uma ligação ou recebeu uma carta à noite, que você tinha que viajar no outro dia cedo, né? Se apresenta no aeroporto, que seu visto acabou. Não foi uma parada? Foi 1 dia e meio antes, né? Que, tipo, eu recebi uma ligação no final do dia que eu tinha que passar lá no ministério no outro dia para poder pegar meu passaporte, que o meu visto se encerrava. Então, tipo, eu tinha um voo meia-noite. Então, tipo, eu tive algumas horas ali. Mas eles cortaram no meio, né? O seu prazo não era esse, né? Os caras ligaram e pegaram de surpresa. Foi. E aí eu tive 24, foi um pouquinho mais de 24 horas, né? Que eu recebi a ligação final da tarde. E aí era tipo, e o voo era no outro dia, meia-noite. E aí, cara, tive que ligar no jornal, pedir eles para remarcar o voo. Os caras falaram, não, mas... Falei, amigo... Diógenes, remarca o voo. Não, então, nem era o Diógenes, que era um final de semana, então era um plantonista que estava lá, era um carinha, um plantonista que estava lá, e aí ele, tipo, não queria gastar dinheiro com certeza, sem consultar alguém, né? Se fosse o Diógenes ia lá e fazia. E aí o carinha ficou, tipo... Ai, mas tem que falar com a chefia. Você não tá entendendo, né? Tem que falar com a chefia. Eu peguei e falei, você não tá entendendo. E eu não quero ser preso aqui. Eu corro o risco de ser preso aqui se eu não sair na hora. Paga do seu bolso aí, vai pra compra esse Tá bom. Eu falei, aí, beleza, mandou o ticket lá, e aí eu passei, peguei meu passaporte e vazei. E aí a gente, tipo, 24, tipo, depois, quando eu já tava fora, a mina, nossa fixer, falou que no outro dia teve uma manifestação grande na cidade que era em prol do programa nuclear, mesmo os caras tendo fechado o acordo lá com os Estados Unidos e tal, tem uma galera que é, tipo, pró-acordo. E aí eu suponho que os caras não queriam tiraram de lá por causa disso, né? E não queria que eu visse esse tipo de manifestação lá dentro. Que eles estavam, tipo, super
orgulhosos de mostrar a cidade. E eu fui na época que era esse festival, que é uma das cerimônias mais Positivo, bonitas do exatamente. e tal. Então, acho que os caras falaram, te manda ele durante isso aqui, mas, porra, puta, então ele vai ver umas coisas bonitas. E aí, puta, ia ter a manifestação, os caras... Vaza. No Irã você estava num hotel, né? Você ficou num hotel. Um hotel de turista? Não, no Irã eu fiquei hospedado na casa que o Sami alugou lá, que o Sami estava como correspondente. Sim. E aí, um apartamento tinha 2 quartos, e aí eu fiquei com ele lá. Então, mas aí então você saía para comer em restaurante, essas coisas assim, ou... Cara, a gente comia bastante na rua. Tinha uma mulher que ia lá, ajudava ele lá uma vez por semana, tal, com as coisas da casa. E ela cozinhava também. Então, ela fazia uns rango, mas comida iraniana mesmo e tal. Então, às vezes a gente comia em casa, mas era comida local mesmo e a comida de lá. E a comida na rua. E é Comida caro boa. para comer na rua, pô? Cara, não era caro na época comparado com o dólar, por toda essa questão comercial, né? As sanções Bloqueio. contra o Irã, tal, bloqueio econômico. Então, o dólar vale muito lá. Então, tipo, cara, para mim, que fui para lá levando o dólar, era relativamente barato, era tudo barato. Eu li umas paradas uma vez que era assim, o câmbio também, às vezes podia estar um de manhã e à tarde mudou o câmbio. Porque o sistema, eles, tipo, meio que opera, eles tentam acompanhar o mercado global, mas é um mercado interno só, né? Por causa das sanções econômicas. A gente chegou aí um dia na Bolsa de Valores lá. Tem uma E aí foto, tem um pregão da Bolsa de Valores tal, e os caras vendem ações das empresas iranianas, mas é tudo local, sabe? Você imaginar um mercado todo interno, né? E aí tem a ação, você vai comprar a ação da empresa, mas é da empresa local ali, e aquele sistema financeiro não é conectado ao sistema financeiro global, né? do resto do mundo. Então, acho que por isso que de manhã pode estar um preço e à tarde tá estourado totalmente diferente, né? Porque é muito instável, né? A economia. É isso, mano. Pô, a gente saiu do Rio de Janeiro, começamos na Líbia, fomos para o Rio de Janeiro, depois a gente foi agora para o Irã. Altos rolê. São Paulo. Mas então, em termos de foto, cara, que você acha, você tem... Que foto que você acha que assim, que você tem uma história para contar por trás, você acha que a gente deve ficar marcado na sua biografia, ou uma história engraçada, uma história fora essas que você contou, obviamente, que já são muito foda, mas é uma coisa que você lembra que você passou por alguma dificuldade engraçada. Eu estava falando pro Pedro antes daquele buraco do metrô em São Paulo. Lembra quando teve o buraco? Eu fui preso junto com o Léo e não sei o quê. E quando eu cheguei no buraco, eu acho que você estava lá no QG, era você que estava lá e eu fui render você, se eu não me engano. Essa história foi muito doida, a gente estava falando disso daí, eu estava contando esse episódio, saí as luzinhas da televisão tudo ligada para filmar a gente na viatura atrás, algemado. Cada foto do metrô, foi doido isso. Eu lembrei que você estava lá, sabe, nesse buraco aí também junto. A gente já passou por algumas, né, Puzera? Cara, esse negócio aí foi engraçado mesmo. E eu falei, cara, que merda. Era quase você no final do plantão que ia ser preso. Falaram que você tinha ido preso. Eu falei, puta que pariu. Na porra da foto do buraco do metrô. Cara, mas quando a gente chegou nesse lugar aí, velho, tipo, puta, quando
Os caras falaram que tinha conseguido um Mocó e tal. Falei, beleza. Aí foram me levar no Mocó. Acho que o Felipe Araújo, o Felipe Araújo já tava lá. E aí ele pegou e foi, tipo, encontrar com a gente na entrada do Mocó, velho. E aí, a hora que era, tipo, a entrada do Mocó, Era na casa de um tiozão, né? Era no tinha que fundo. pular um muro, tá ligado? Eu falei, mano, como assim, velho? Tem que pular um muro. E aí, pá, beleza. Pulei e tal, entrei na parada, chegamos lá, entramos, puta, um lugar que tinha janela, não sei o que eu falei. Caralho, mano, mas como que vocês conseguiram esse lugar Na aqui? saída do buraco ali, né, cara? Porque era um negócio, o buraco tava de frente, fazia de grande angular as fotos. E pá, eu falei, aí eu fiquei lá e tipo, e aí já tava meio que no meu horário. Eu cheguei lá já tipo meio que no horário de ir embora. Já tinham me avisado que você tava a caminho. E aí eu fiquei só esperando da hora, falei, não vou nem fazer foto, né? Pra mim Chegar a não vai, rendição. quem vai fazer a foto é o Donassi. E aí já tá meio que na minha hora de ir embora. E aí, mas eu falei, mas cara, isso aqui vai dar merda, brother. E aí eu saí fora. Acho que é dito e feito, né? Alguém viu, não sei o quê, Pô, depois. do mesmo jeito que tava rendendo, foi render o Netão, foi render alguém, e ele andou assim, acho que um pouco mais em pé, a gente tava andando meio abaixado, ele não sabia, ele chegou também meio de surpresa. Aí ele andou um pouco mais em pé e alguém acho que viu pelo menos um vulto, não sei se foi o dele ou se foi de alguém, mas viu um vulto ali, aí chegou o policial e deu voz de prisão pra gente, tipo meia hora depois ali e tal. Foi doido. Mas você tem alguma história que você lembra assim, que você quer deixar? Essa que eu lembrei só disso porque foi uma que a gente passou junto ali, um pouco junto, né? Você saiu e depois eu É uma virei história notícia. engraçada, né? Cara, não sei, velho, na real. Uns perrengues, Mais Cracolândia. perrengues, o cara invadiu o quarto do Mais do maluco que à isso, noite na daí não, Líbia, mas meu é uma irmão. coisa mais Cara, brasileira, só para a gente ali ter no meio do nosso dia a dia de redação, sem ser, apesar da guerra que a gente viveu, né? Enfim, sei lá. cara, não sei, coisas de redação, assim. Cara, uma coisa de redação aí que vocês estavam falando que falou com o Galdério hoje aí. Para mim, assim, uma coisa que foi muito louco foi no dia que, depois do acidente, um dia que no meio da madrugada o Galdério apareceu lá na redação, tá ligado? E aí ele já tava lá, tal, no rolê, tinha falado para mim que tinha tido um acidente embaixo do minhocão ali, de carro, tal. Bagulho besta, nada simples, não. E o Galdério, ele, tipo, não sei como ele tá hoje, né? Mas aquilo Tá, ali tá, foi... tá bem, pelo que estava nessa época, é outro Foi, Galdério hoje, né? né? Foi nos primeiros dias ali, os primeiros rolês que ele tava fazendo na rua, tá ligado? Então ele tava, tipo, bem, a mente dele tava bem bagunçada ainda. Mas aí, como ele tava ali no rolê, eu falei, cara, eu tô indo ali tirar uma foto e tal, e ele tava tendo todos esses flashbacks aí, tá ligado? Eu falei, então eu vou levar ele para... Falei, quer ir? Ele falou, quero. Eu falei, acho que não vai dar nada não, vou levar ele para tirar foto ali e tal. Porque ele vai lembrando, né, para ele se recuperar rápido. E aí foi muito louco e tal. E aí depois me chamaram a atenção lá, a Marlene brigou comigo, brigou no bom sentido, né, tipo, falando, pô, não podia Louco, se ele deixar ele, só. porque, pô, se acontece alguma coisa, ou tipo, como é que fala? O Ministério do Trabalho lá vê alguma foto dele, vai Ah, é achar que ele verdade. já tá, vai achar que ele tá recuperado e aí vai fuder. E a gente sabe que ele não tá recuperado, você viu, mas É vai verdade, que. é verdade, Falei, é verdade. Tinha falei, essa. puta, você tem razão, tal, mas mesmo assim foi do caralho. Foi experiência massa de estar com o Galdério depois disso, né, cara? Depois desse acidente. É meio um choque, né, velho? Sei lá, ao mesmo tempo que é Hoje da ele, hora, hoje foi ele um choque. pegou a capa da Folha lá, tava uma foto da, Foto da da Marlene. Marlene, ele abriu assim, olhou.
falou. Aí leu o crédito mal menos ali. Malena. Devia estar bêbada aí com sono, mas deu uma foto aqui. Fez a foto. O jeitão dele de falar foi engraçado. Foi boa a conversa também com ele. Ô, Puzeirão, mas eu acho que, cara... Então, tipo, cara, então eu não sei, Donaski. Cara, é tanto... Não, mas você contou muita coisa. É tanto perrengue, né, que a gente acaba lembrando mais das paradas. Que eu lembro, que eu acho que só para falar da história que você chama Luiz Carlos Gomes, né? E a história que você já contou até, inclusive, esses dias para o Conceição, na entrevista, que foi massa, foi quando o Maluf estava preso, você seguiu o Maluf, ele foi para o Hospital do Coração, você seguiu ele de moto, só você conseguiu ter a imagem e tal, Paulo Bravos pilhando para você, você tem que assinar pro Gomes, porra, aí não sei o quê, vai bombar e tal. Aí a Pu falou, é agora que eu vou meter a Pu Gomes nas fotos do Maluf, só eu tenho. E aí surgiu a Pu, né? Foi nessa aí. Acho que essa aí é uma que marcou mesmo, né? Acho que essa é a história das histórias que várias, né? Que é foda, né? Que esse lance do jornalismo, né? Tudo coisa que a gente tá vivendo, né? Experiência que a gente tem ali, seja qual for a pauta, né? É porque dificilmente, na verdade, cara, a gente vai para uma pauta jornalística e a gente passa em branco, né? Ou é o motora que deu alguma coisa ruim, ou é a redação que não sei o quê, ou você equipamento, ou um cara que estava na manifestação, ou depende do que você vai fazer e pô, veio de madrugada, veio de guerra no Rio, Líbia, Irã, e não sei o que, quer dizer, o que não falta é história para contar. Não é história, né? Tudo é experiência que a gente estava lá, né? Sendo testemunha com os nossos olhos. Então a gente viveu a parada, né? Então tudo acaba, a gente acaba, tudo é importante para a gente, né? Pessoalmente. Mas essa história aí, eu acho que dentre todas as outras, eu acho que é essa aí, né? Que acabou, que é o nome que eu uso hoje em dia, né? Foi dado pelo Paulo Bravos durante esse plantão do Maluf aí, né? Eu trabalhava na... Mas aí qual foi? O Apu Gomes, então, publicou a mesma foto pra caralho, foi isso? Essa primeira foto... eu trabalhava como freelancer numa agência de São Paulo, e aí estavam todos, o Maluf foi preso tal na Polícia Federal, então tinha um plantão dos jornalistas todos de rádio, TV, todo mundo lá, né, todos os dias, e aí não tinha pauta rolando pela cidade, eu ia lá para o plantão também, né, tal, eu tava novo na profissão, né, querendo aprender, então... E ali era um ótimo lugar para poder ficar conversando com a galera, né? Fazer um network, conhecer a galera e tal. Claro. E é o que tá rolando na cidade. Pô, qualquer coisa que acontecesse com o Maluf e tal, de repente com uma foto do prédio lá onde ele tá preso, você tá ali. Não, então, era só te intrometer um pouco. Se você, quando trabalhava na agência, você tinha um diferencial que era o seguinte, você sabia do horário dos plantões que tinha na Polícia Federal. Era a Folha, Estadão, os jornais e tal, mandava sempre o nego para ficar lá no plantão da Polícia Federal, que era o maior osso do mundo, você ficar o dia inteiro ali em frente à Polícia Federal para acontecer alguma coisa. E se você já sabia mais ou menos desse ritmo, qual que estava, você já ia mais ou menos ali na hora certa, já dominava tudo da Polícia Federal. Eu lembro que você ficou no plantão do Maluf ali mesmo. Eu ia eu ia no meu horário livre, né? E aí os jornais estavam, tipo, mantendo gente lá 24 horas, né? E aí eu cheguei lá durante a manhã e tava lá, e aí nisso tava todo mundo lá. O Paulo Bravos trabalhava no Diário de São Paulo, né? Lembro que tava o Vinhola pela Folha, e aí eu ficava ali conversando com a galera e tal, e aí o Paulo Bravos, tipo, cara, ele era foda, folgado pra caralho, tiozinho, figura. E aí pegou e, tipo, me colocou, gostava de colocar apelido nos outros, me colocou um apelido, falou que eu parecia o Apu dos Simpsons e tal, e tipo, pô, seu nome é Apu, né? Puta, você deveria assinar sua sota Apu. Falei, que é Apu, velho? É Apu, caralho. Falou, não, velho.
Esse aí vai ser seu apelido agora, velho, é Apu, você vai ser o Apu, não é o Vinhola, não é Apu? O Vinhola falou, velho, Falei, caralho, velho. E aí ele pegou e começou a espalhar pros outros jornalistas e, tipo, ir falando pra galera falar oi pra mim, me chamar de Apu, só pra pegar mesmo. A galera que nem conhecia direito, mas a galera falava, oi, Apu. Aí ele já vinha, aí, ó, tá vendo? Aí, ó, todo mundo já te chama de Apu aí, né? Falei, caralho, velho. E aí ele falou, não, porque Luiz Carlos tem um monte, velho. Apu é só você. Lá na Folha tem o Luiz Carlos Murausca, tem o Luiz Carlos Leite, o Juca, lá, o nome dele é Luiz Carlos também. Então, tem um cara aí que é um Luiz Carlos, que falou um sobrenome lá. Esse cara aí, tipo, pegou uns equipamentos, contou uma história pra mim lá só para poder me convencer. Só um caô qualquer. Vai ligar seu nome com ele e tal. E tá, e vão achar que é você, vão ver Luiz Carlos Gomes, vão achar que é você aí, velho. Então vão achar que você que é o cara. Eu falei, ih. Aí eu falei, cara, quer saber? Aí, tipo, tem um dia que o Maluf passou mal lá tal, e, tipo, colocaram ambulância e levaram ele de ambulância. E aí eu era freelancer, ele tava com a minha moto ali, velho. Peguei a moto e segui a ambulância. Trânsito da Marginal, da saída da Polícia Federal, ele travou tudo. Carro, aquela correria ali, ninguém conseguiu pegar os carros e saíram. E eu segui a ambulância, fui seguindo. Aí entrou no Incor. Eu parei a minha moto fora ali mesmo, só tirei a chave do contato, deixei a moto no local proibido mesmo, saí correndo. A câmera dentro da jaqueta aqui, né, para não ficar balançando enquanto eu tava andando de moto. E a hora que os caras abriram a ambulância, eu abri aqui assim, tirei a câmera. Surpresinha aqui. E comecei a fotografar, eu só senti só a mão aqui assim, já pegando na alça da câmera, o segurança já veio pegando, e ele ficou puxando a câmera assim, eu já fui abrir a câmera aqui assim, tirei o cartão de memória e brincando com a câmera, guardei o cartão no bolso, e aí eu soltei a câmera, aí eu soltei e fui tentar reaver a câmera. Eu falei, pô, o cara falou, eu falei, cara, devolve aí, tá? E a galera, tipo, viu que tava aquele bolinho ali, chegou outra pessoa e falou, devolve pra ele aí. Aí eu peguei a câmera, coloquei na pessoa, saí fora. E aí nesse telefone começou a tocar, a galera fez a foto, quem fez a foto. Falei, era televisão e tudo, não era só jornal, né? Televisão, tudo mais. Falei, fiz, os caras falaram, caraca, então só foi você que fez a foto. Falei, porra, entendeu? Aí eu falei, cara, e aí eu, tipo, ainda fui, tipo, ainda quis fazer, tipo, de sacanagem ainda. Falei, vou fazer só pra zoar. E vou colocar, pô. E aí coloquei, velho, aí no outro dia, porra, o Paulo Braz me ligou, cara, agora já era. Agora seu nome é Apu, agora você não vai poder mudar mais, que já saiu em tudo quanto é lugar, agora não vai poder mudar mais. Falei, puta, mano, será? Mas aí ficou, né, ficou danado. E no final, velho, o Paulo Braz, acho que ele tava certo, né? Acho que sim, visionário, mano. Certeza, cara. Visionário, que Deus o tenha, grande amigo, velho. Pois é. Cara. Deixou saudade. Mas o resto vai mesmo ficar por aí, porque na verdade é para gravar mesmo essas histórias e saber da sua boca aí como que foi. A gente consegue ver a emoção você contando e mais ou menos se projetar naquela situação um pouco ali que você estava passando. Da hora. Papo bom. Firmeza, da hora. Eu que agradeço aí. Valeu, galera, por compartilhar isso aí. Compartilhar essas histórias aí. Sempre bom a gente relembrar, né? Sempre bom trocar uma ideia com os amigos e relembrar essas paradas. Sem dúvida. Bom demais, né? Valeu, mesmo, Vanassi e Pedro. Valeu, irmão. Fica bem, tamo junto. Vamos falando. Um abraço aí, irmão. Valeu.